Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de raciocínio lógico focado por concurso da Prefeitura Municipal de Passos. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, sou perito criminal e professor de raciocínio lógico e matemática para concursos, e nessa aula nós vamos resolver as questões que foram cobradas para o concurso da Câmara Municipal de Salto, concurso realizado agora em 2023, beleza? Então bora para a nossa aula. Só lembrando que na descrição eu sempre deixo aí, quem quiser fazer o download do material da aula, o link do curso focado na banca Instituto Assis que eu estou gravando e a playlist com todas as aulas que eu já gravei focadas no Instituto Assis e o link também para quem quiser fazer o download gratuito desse material aqui, que é um resumão de raciocínio lógico focado na banca Instituto Assis, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos colocar a mão na massa, resolver essa prova aqui, que foi cobrada agora em 2023, Câmara Municipal de Salto, consultor jurídico, beleza? Vamos lá para a nossa primeira questão. Um clube oferece aos seus sócios a possibilidade de realizar musculação e natação. Sabe-se que 45 sócios praticam musculação, 38 praticam natação, 15 praticam natação e musculação e 10 sócios não praticam natação nem musculação. O número total de sócios desse clube é igual a quanto? Então vamos lá. Questão típica de conjuntos, né? Eu gosto sempre de trabalhar com diagramas que a gente consegue visualizar melhor o problema, tá? Então essa figura que eu desenhei aqui, esse retângulo, vai representar para a gente o nosso conjunto universo, beleza? E dentro desse conjunto universo nós temos dois conjuntos, né? Que é o conjunto das pessoas que praticam musculação, que eu vou chamar de M, e temos o conjunto das pessoas que praticam natação, que eu vou chamar de N, beleza? Então nós temos esses dois conjuntos. A questão falou para a gente que a quantidade dos sócios que praticam musculação é de 45, tá? Então dentro desse meu conjunto azul eu tenho 45 elementos. E a quantidade de sócios que praticam natação vai ser 38. Então nesse nosso conjunto vermelho nós temos 38 sócios, 38 elementos, beleza? E 15 sócios praticam simultaneamente natação e musculação. É a nossa intersecção, né, pessoal? Então eu tenho 15 elementos aqui que fazem parte dos dois conjuntos, beleza? E além disso, nós temos 10 sócios que não praticam nem natação nem musculação. Então 10 eu vou colocar aqui fora. Show de bola, galera? Pessoal, se nós temos 45 elementos dentro desse conjunto azul, só que desses 45, nós temos que 15 também praticam natação, eu pergunto para vocês, quantos elementos, ou melhor, quantos sócios praticam somente musculação? Se eu tenho 45 que praticam musculação, mas desses 45 nós temos que 15 também praticam natação, então eu descubro que 45 menos 15, ou seja, 30 sócios praticam somente musculação, tá? E aqui nós vamos ter o mesmo raciocínio. Quantos só praticam natação? É só fazer 38 que praticam natação, menos a quantidade que também pratica musculação, ou seja, 38 menos 15, que vai dar 23. Então nós temos 23 elementos aqui. Show de bola? Agora é só somar essa galera, né, pessoal? Nós temos 30 que só pratica musculação, 23 que só pratica natação e 15 que pratica natação e musculação e 10 sócios que não praticam nenhum nem outro. Então vamos somar tudo isso daí. 30 mais 15 mais 23 e mais 10. A gente vai encontrar a quantidade de elementos do conjunto universo, que nós vamos ter 5 mais 3 dá 8. Aqui vamos ter 3 mais 1, 4 mais 2, 6 mais 1, 7. Ou seja, 78 elementos, nosso gabarito na letra B. Show de bola? Primeira questão resolvida, vamos para a próxima questão. E se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, o link está aí na descrição, beleza? Vamos lá para a nossa segunda questão, Instituto Assis, concurso Câmara Municipal de Salto 2023, consultor jurídico. Bruno, Carlos e Giovanni são irmãos e trabalham numa mesma empresa. Um deles atua no setor administrativo, o outro no setor financeiro e o terceiro no setor de logística, não necessariamente nessa ordem. Um vai sempre de trem, o outro sempre de ônibus e o terceiro sempre de carro. Sabe-se que Carlos sempre vai de carro,
Quem vai sempre de trem não atua no setor administrativo, e Bruno não atua no setor financeiro, e Giovanni atua no setor de logística. Com base nessas informações, é correto concluir o quê? Vamos lá, pessoal, nós temos 3 pessoas, certo? Nós temos 3 setores, o setor administrativo, financeiro e logística, e nós temos 3 meios de transportes, né? Trem, ônibus e carro. Então, nós precisamos fazer uma associação de informações entre essas 3 informações. As pessoas, os meios de transporte e os setores que elas trabalham, tá? A melhor forma que eu gosto de trabalhar com essas questões é através de uma tabelinha. Então eu coloquei aqui na tabela o nome das pessoas, Bruno, Carlos, Giovanni. Aqui nós temos os setores, administrativo, financeiro e logística. E aqui nós temos o meio de transporte, tá? E aí nós vamos associando as informações. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é que Carlos vai sempre de carro. Então eu já sei que o Carlos ele vai de carro, beleza? Então aqui na linha do Carlos, pessoal, com a coluna do carro, eu vou fazer uma associação. Eu vou dizer que o Carlos ele vai de carro. A forma que eu digo isso é colocando a letrinha S aqui de sim, para dizer que existe uma relação aqui, uma correlação entre o Carlos e carro, beleza? Então se o Carlos vai de carro, ele não vai de trem, então eu coloco N aqui de não, ele não vai de ônibus, tá? E se é ele que vai de carro, o Bruno não vai de carro e nem o Giovanni, beleza? Muito bem, então a primeira informação já foi, vamos analisar a segunda. Quem vai sempre de trem não atua no setor administrativo. Galera, eu não sei por enquanto quem que vai de trem, tá? Então eu vou fazer simplesmente a associação entre a coluna do setor administrativo e o meio de transporte trem. Eu vou dizer que essas duas colunas aqui, ó, não vai ter relação, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o tio, que na nossa lógica é o não, tá bom? Só para a gente lembrar, tá? Então por enquanto que eu posso dizer é somente isso. Depois eu tenho aqui, ó, Bruno não atua no setor financeiro e Giovanni atua no setor de logística. Vamos lá, se o Bruno não atua no setor financeiro, então na linha do Bruno, com a coluna do setor financeiro, eu vou colocar a letra N para dizer que ele não atua aqui, tá? E o Giovanni atua no setor de logística. Então na linha do Giovanni, com a coluna logística, eu vou colocar S de sim para dizer que ele atua no setor de logística. Então se o Giovanni atua no setor de logística, ele não atua no administrativo e nem no financeiro, né, pessoal? E se é ele que está no de logística, então o Bruno não está no de logística, nem o Carlos, tá? Com isso daqui, pessoal, a gente olha aqui, ó, na coluna do setor financeiro, não pode ser o Bruno nem o Giovanni, então só pode ser quem? Só pode ser o Carlos, tá? Então nós já descobrimos que o Carlos atua no setor financeiro, então se ele atua no setor financeiro, ele não atua no setor administrativo. Agora, olhando para a coluna do setor administrativo, nós verificamos que não pode ser nem o Carlos, nem o Giovanni, então só pode ser o Bruno, tá? Então descobrimos isso. Agora vamos voltar nessa nossa informação que nós tínhamos aqui, né? Quem atua no setor administrativo não vai de trem. E quem que atua no setor administrativo, pessoal? É o Bruno, não é? Então o Bruno ele não vai de trem. Então na linha do Bruno com a coluna do trem eu vou colocar a letrinha N para dizer que o Bruno não vai de trem, tá? Olhando para a coluna do trem, nós verificamos que não pode ser nem o Bruno nem o Carlos, então só pode ser o Giovanni que vai de trem. Show de bola? Então se o Giovanni vai de trem, ele não pode ir de ônibus, tá? E agora olhando para a coluna de ônibus, pessoal, nós verificamos que não pode ser nem o Carlos nem o Giovanni que vai de ônibus, então só pode ser o Bruno. Então a nossa tabelinha está preenchida. Agora a gente pode resolver a questão, né? Com base nessas informações, é correto concluir o quê? Vamos lá, ó. Bruno vai sempre de ônibus e atua no setor administrativo? Vamos ver, pessoal. O Bruno, ele atua no setor administrativo, tá aqui, né? E o Bruno, ele vai de ônibus. Então, esse já é o nosso gabarito na letra A. Show de bola? Questão típica, né, de associação de informações, que é relativamente tranquilo, né, pessoal? Mas tem que treinar bastante, tá? Raciocínio lógico, matemática, tem que ter muito treino, né? Não adianta ir para a prova sem treinar bastante, beleza? Vamos lá para a terceira questão. Em um torneio de xadrez, a pontuação em cada partida é dada da seguinte forma. O vencedor ganha 5 pontos, em caso de empate, ninguém pontua, e o perdedor perde 2 pontos.
Carlos disputou 5 partidas e conquistou 11 pontos. Quantas partidas Carlos venceu? Vamos lá, galera. Essa questão aqui, se nós formos tentar equacionar ela, nós vamos cair num sisteminha com 2 equações e 3 letras, 3 variáveis, tá? Um sistema com 2 equações e 3 variáveis é um sistema sem solução. Então, por meio da matemática, a gente não vai conseguir resolver. Nós vamos precisar analisar a lógica de cada uma das alternativas, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos fazer o teste e imaginar que o Carlos, ele venceu uma partida. Galera, se o Carlos vencesse uma partida, ele ia ganhar 5 pontos, certo? E aí ele ia ter as outras 4 partidas que ele poderia ou perder, né, ou empatar. Então, na melhor das hipóteses, que é quando ele vence uma e empata 4, a pontuação dele seria no máximo 5, tá? Mas a questão falou pra gente que a pontuação dele foi 11. Então não tem como ele ter vencido somente uma partida. Então a nossa letra A não pode ser o nosso gabarito. Vamos analisar a letra B. Ó. Se ele vencesse 2 partidas, ele ia ganhar no máximo 10 pontos, né? Porque cada vitória ganha 5 pontos. Então 2 vitórias, ele ganharia no máximo 10 pontos, considerando, na melhor das hipóteses, que ele ganhou 2 e empatou 3, tá? Então, na melhor das hipóteses, ele conseguiria 10 pontos, mas ele conseguiu 11 pontos. Então, não pode ser também a letra B, beleza? Na letra C, nós temos 3 vitórias. Vamos pensar. Se ele teve 3 vitórias, pessoal, ele vai conseguir 3 vezes 5 vai dar 15 pontos, certo? Então, para chegar em 11, 15 menos 11, dá uma diferença de 4. Ou seja, cada derrota ele perde 2 pontos, né? Então nós verificamos aqui uma possibilidade, né? Essa alternativa C é uma possibilidade. Quando ele vence 3 partidas, ele vai fazer 15 pontos e ele perdeu mais 2. Perdendo 2 partidas, ele perde 4 pontos, 15 menos 4 vai dar 11. Então nós verificamos aqui uma alternativa compatível com os dados da questão, tá? Vamos analisar a letra D, se poderia ser também. Se ele ganhasse 4 partidas, pessoal, 4 vezes 5 daria 20 pontos, certo? E aí ele teria mais uma partida. Essa outra partida, ou ele poderia perder ou empatar. Se ele perdesse, ele ia perder 2 pontos. Então 20 menos 2 daria 18. Mas ele conquistou 11 pontos e não 18. Então não pode ser. Se ele empatasse, ele não ia ganhar mais nenhum ponto, né? Nem perder. Então ele iria conquistar 20 pontos, que também não pode ser. Então, nós verificamos que a única alternativa compatível com os dados da questão, pessoal, é a letra C, que é o nosso gabarito. Show de bola? 3 partidas, então 3 vezes 5 vai dar 15. Então, necessariamente, ele ganhou 3 e perdeu 2, né? Teve 2 derrotas e 3 vitórias. Show de bola, pessoal? Essa questão aqui foi só na lógica mesmo, né, pessoal? Analisando as alternativas, a gente chega na única alternativa que é compatível com os dados da questão. Beleza? Vamos avançar, vamos para a próxima questão. Questão de número 4. Fernanda, Mariana e Renata fizeram um bolão. Então nós temos aqui a Fernanda, Mariana e Renata, sendo o investimento proporcional a 3, 4 e 2, respectivamente. Ou seja, 3 seria a parte da Fernanda, 4 da Mariana e 2 da Renata, certo? Elas ganharam no bolão a premiação de R$36 mil. A divisão da premiação será diretamente proporcional ao investimento delas no bolão. Ou seja, pessoal, quem investiu mais vai ganhar mais e quem investiu menos ganha menos. Beleza? Com isso, é correto concluir que a parte da premiação que Mariana irá receber é igual a quanto? Vamos lá, nós temos aqui a Fernanda, que eu vou chamar de F. Nós temos a Mariana e nós temos a Renata, tá? Cada uma delas investiu um valor proporcional a 3, 4 e 2, tá? Então, da premiação, elas também vão ganhar um valor proporcional ao que elas investiu. Ou seja, a Fernanda ela vai ganhar um valor proporcional a 3, a Mariana um valor proporcional a 4 e a Renata um valor proporcional a 2. E a forma que a gente tem de escrever isso é assim, pessoal. Nós vamos dizer que a Fernanda vai ganhar um valor proporcional a 3, ou seja, ela vai ganhar um valor igual a 3 vezes alguma coisa. Essa alguma coisa é o que a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? Que eu coloquei aqui a letrinha K, mas pode ser X, A, B, pode ser qualquer letra, tá? A Mariana vai receber um valor proporcional a 4, então ela vai receber um valor igual a 4 vezes alguma coisa.
e a Renata vai receber um valor igual a 2 vezes alguma coisa, um valor proporcional a 2. Tá? E se eu somar a quantidade que as 3 vão receber, pessoal, essa soma tem que ser igual ao valor da premiação, que é 36 mil. Tá? Então vamos somar 3K mais 4K, que a Mariana recebe, e mais 2K, que a Renata vai receber. A soma dessas quantidades tem que ser igual ao valor total do prêmio, que é 36 mil, né, que é o valor que vai ser repartido. Tá? Então 3K mais 4K dá 7K, mais 2K, 9K. Então 9K igual a 36 mil. Beleza? Então o K, pessoal, vai ser igual a 36 mil dividido por 9. 36 dividido por 9 dá 4, né? Então 36 mil dividido por 9 vai dar 4 mil reais. Beleza? Então, com o valor conhecido de K, agora a gente pode calcular quanto que a Mariana vai receber, né, pessoal? A Mariana ela vai receber um valor igual a 4K, ou seja, 4 vezes 4 mil, que vai dar 16 mil. Então, o nosso gabarito vai ser na letra D. Show de bola? Questão resolvida, vamos para a próxima. Questão de número 5. Marcos, Edson, Rodrigo, Jorge e Carlos participaram de uma rifa e um deles foi o ganhador. Então, um deles foi o ganhador. Ao serem questionados de quem ganhou a rifa, cada um fez uma afirmativa, a saber, Carlos disse que foi o Marcos que ganhou a rifa. Edson disse que quem ganhou a rifa não foi o Rodrigo. Jorge disse que não foi ele que ganhou a rifa. Marcos disse que foi Jorge que ganhou a rifa e Rodrigo disse que quem ganhou a rifa foi Carlos. Sabe-se que apenas um deles, olha só, apenas um deles disse a verdade. Então conclui-se que quem ganhou a rifa foi quem? Vamos lá, pessoal, questão de verdades e mentiras, tá? Que a gente tem que testar. A forma que a gente tem de resolver esse tipo de questão é fazendo o teste, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Como eu sei que um falou a verdade e os demais falou mentira, então eu vou testar, por exemplo, se foi o Carlos que falou a verdade. Então eu vou, por hipótese, considerar que essa fala do Carlos foi verdadeira, tá? Então o restante, as demais falas, foi falsa. Então eu estou testando, tá, pessoal? Pode ser que isso daqui realmente seja verdadeiro, mas pode não ser, tá? Com o teste a gente vai descobrir. Vamos lá. Carlos disse que foi o Marcos que ganhou a rifa. Se isso daqui é uma verdade, pessoal, o que eu concluo? Eu concluo que quem ganhou a rifa foi quem? Foi o Marcos, certo? Então aqui a conclusão é que o Marcos ganhou. Beleza? Depois nós temos Edson disse que quem ganhou a rifa não foi Rodrigo. Olha só, galera, eu considerei que isso daqui é falso, certo? Se isso daqui é falso e o Edson disse uma coisa falsa, e o que o Edson disse? Ele disse que quem ganhou a rifa não foi o Rodrigo. Então qual que é a verdade, pessoal? Se isso é falso, a verdade é que o Rodrigo ganhou a rifa. Então eu concluo disso daqui que o Rodrigo ganhou. Tá? E aí a gente encontra uma contradição com o nosso teste, né? Nós temos que um deles foi o ganhador. Não tem como o Marcos ter sido ganhador e o Rodrigo também ter sido ganhador. Somente um deles foi o ganhador. Então eu encontrei uma incoerência, encontrei uma contradição. Então isso mostra pra gente que o nosso teste falhou. Se o teste falhou, pessoal, se eu considerei que isso daqui é uma verdade, eu descubro que na realidade isso não pode ser verdade, tá? Então isso daqui eu descubro que isso daqui é uma afirmação falsa, tá? Então agora não é mais teste. Eu já sei que essa afirmação aqui é falsa, beleza? A verdade ainda eu não sei qual que é, né, pessoal? Mas essa eu posso garantir que é falsa. Então se isso daqui é falso, o que eu posso concluir, pessoal? Carlos disse que foi o Marcos que ganhou a rifa. Se eu sei que isso é falso, então eu concluo que o Marcos não ganhou. Beleza? Essa é a conclusão que a gente pode tomar. Show de bola? Agora vamos testar se essa fala aqui do Edson foi a fala verdadeira. Vamos fazer mais uma hipótese, tá? Eu estou testando aqui, beleza?
Edson disse que quem ganhou a rifa não foi o Rodrigo. Galera, se por hipótese isso daqui for verdadeiro, qual que é a minha conclusão? O que eu posso concluir? Eu posso concluir que o Rodrigo não ganhou, não é? Então, Rodrigo não ganhou. Show de bola? Muito bem. Agora vamos analisar a próxima. Jorge disse que não foi ele quem ganhou a rifa. Galera, eu estou considerando que isso daqui é falso, tá? Se isso daqui é falso, a conclusão que a gente pode tomar é o seguinte: se o Jorge falou que não foi ele que ganhou a rifa, e se isso daqui for falso, a verdade é que foi o Jorge que ganhou, né? Então eu concluo que Jorge ganhou. Ganhou. Beleza? Vamos analisar a próxima agora. Ó. Marcos disse que foi Jorge que ganhou a rifa. Se isso daqui for falso, qual que é a verdade, pessoal? É o contrário disso, né? Jorge ganhou, o contrário disso é Jorge não ganhou. Então eu concluo que Jorge não ganhou. E aí a gente encontra mais uma contradição lógica aqui, né, pessoal? Aqui eu tenho que o Jorge ganhou e aqui eu tenho que o Jorge não ganhou. Fica claro pra gente uma contradição lógica aqui, tá? E essa contradição mostra pra gente o quê? Mostra pra gente que a hipótese de considerar essa afirmação verdadeira é inconsistente, tá? Então, se essa afirmação não pode ser verdadeira, pessoal, ela só pode ser o quê? Só pode ser falsa, beleza? Então, vamos apagar tudo aqui, né? Isso daqui vai ser falso. Vamos colocar o F aqui, né? Isso é falso. E se isso é falso, qual que é a conclusão que a gente pode tomar? Olha só. Edson diz que quem ganhou a rifa não foi o Rodrigo. Galera, se isso é falso, a verdade é que o Rodrigo ganhou a rifa, né? Então eu concluo que Rodrigo ganhou a rifa. E aí a gente para por aqui, né, pessoal? Porque a questão ela quer saber justamente quem ganhou a rifa. Eu já encontrei. Quem ganhou a rifa foi o Rodrigo, tá? Então repara que as conclusões anteriores foram conclusões tomadas com um teste. Eu fiz um teste e verifiquei que essa nossa primeira proposição não pode ser verdadeira, então ela é falsa. Se ela é falsa, eu concluo com certeza que o Marcos não ganhou, tá? E eu verifiquei também que essa nossa segunda afirmação, né? Eu falei proposição, é a afirmação, ela é verdadeira. Aliás, eu verifiquei que ela não pode ser verdadeira, né? Então, se ela não pode ser verdadeira, ela só pode ser o quê? Falsa. E se ela é falsa, eu concluo que o Rodrigo é quem ganhou a rifa. Beleza? Então, com isso, a gente já consegue chegar no nosso gabarito na letra A, tá? Repara que aqui eu nem precisei descobrir qual dessas falas era verdadeira. O nosso objetivo era simplesmente descobrir quem que ganhou a rifa, que no caso foi o Rodrigo. Beleza, pessoal? Resolvemos aí 5 questões. Se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem tiver interesse em conhecer o meu curso focado na banca Instituto Assis, o link está aí na descrição. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.